Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O nosso tema do nosso trabalho, do nosso estudo, é a bênção da reencarnação. Missionários da Luz, 80 anos. Muitos poderão perguntar o que tem a bênção da reencarnação com um livro do nosso amigo André Luiz, Missionários da Luz. O livro Missionários da Luz faz parte daquele conjunto de livros que foi denominado A Vida no Mundo Espiritual. Esse conjunto de livros são 13, começa com O Nosso Lar, que todos nós conhecemos, e finaliza com A Vida Continua. Em cada um desses livros, na realidade, não é apenas a narrativa do André Luiz, a vida do André Luiz na espiritualidade do pós-desencarne dele. Na realidade, cada livro é estudado um tema específico, na qual, na realidade, ele estagia com um mentor que é especialista no tema. Essa é uma das razões porque a cada livro tem um mentor diferente. Aulus, Aniceto, cada um, na realidade, é, digamos assim, o expert naquele determinado assunto. Então, se nós queremos estudar ou ver a questão da obsessão, nós deveríamos ler o livro Libertação. Se a gente quiser ver as questões mentais, vamos no mundo maior. O mundo maior é a mente. E assim sucessivamente. Se a gente quer ver a lei de causa e efeito, vai no livro Ação e Reação. E, em particular, no livro Missionários da Luz, que está fazendo 80 anos em 2025, o tema, um dos temas principais do livro é reencarnação. Então, essa é a razão por que nós estamos associando reencarnação com o livro Missionários da Luz, que é uma homenagem a esse trabalho, a esse livro do nosso amigo André Luiz, vindo editado há 80 anos, um tempo maior do que a maioria de tempo que nós temos na Terra. Então, o que nós vamos ver, na realidade, é uma parte do que é visto no livro Missionários da Luz. E que parte é essa? O livro, na realidade, ele vê três grandes assuntos: reencarnação, o intercâmbio de energias, ou seja, positivas e negativas. Positivas, os passes, as curas, e as negativas, que é a parte relacionada a simbioses, processos obsessivos profundos, e vampirismos, que é a absorção de energia, que é um tipo de processo obsessivo que não é gerado pelo passado, mas na maioria das vezes é gerado no presente e que tem o objetivo não em si de levar o sofrimento para a pessoa, como no processo obsessivo normal, o vampirismo, o objetivo é a absorção de energia. E o terceiro trabalho, em que ele relata o envolvimento, como é que é feito a assistência dos trabalhos mediúnicos na matéria. Cada um desses temas poderia demandar vários dias, anos de estudo. O que nós vamos ver é exatamente o primeiro, a reencarnação, e em específico, o processo reencarnatório. Por que destacamos isso? Porque a reencarnação em si, ela tem um elemento importantíssimo filosófico. Ou seja, através do conceito de termos muitas vidas, termos vidas no passado e termos vidas no futuro, nós compreendemos muito das dores, problemas, desencontros, reencontros que temos nesta vida. Esse é um aspecto, digamos assim, filosófico da reencarnação. O que o nosso amigo Alexandre e o André Luiz
O Alexandre é o mentor, que é, digamos assim, o especialista no assunto, nos mostra em particular e em detalhes o processo, quais são as fases da nossa reencarnação, em cada reencarnação que tivemos ou que teremos no futuro. É isso que vamos ver. E para isso, nós desmembramos o processo reencarnatório em 4 partes. Cada uma, na realidade, está ligada a um tempo. O primeiro ponto que a gente precisa ver é o seguinte: reencarne não é os 9 meses apenas. Muitas vezes se entende, mesmo dentro da doutrina, para muitos espíritos, que o processo reencarnatório é o processo dos 9 meses. Não é. Ele é muito mais abrangente, muito mais largo no tempo, né, do que simplesmente os 9 meses. É isso que nós queremos destacar em primeiro parte. E é exatamente por isso que a gente faz em 3 partes, em 4 partes. A primeira parte pode ocorrer vários anos, décadas, antes da gestação. A segunda etapa pode ocorrer algumas semanas, meses antes da gestação. A terceira etapa, que é o nosso, digamos assim, ponto central, é os 9 meses. E tem uma quarta etapa que ocorre após os 9 meses. Após nós, entre aspas, nascermos na matéria. Vamos ver rapidamente para a gente entender o que ocorre em cada uma dessas etapas. A primeira, que nós denominamos de planejamento. Ou seja, como dito, ele pode ocorrer vários anos. Por que vários anos? Todos nós, em algum momento, quando estamos na espiritualidade, tomamos a decisão ou verificamos a necessidade ou fomos orientados a que seja necessário uma nova reencarnação. É uma decisão. Agora, a questão é, a partir da decisão, o que fazer? O primeiro passo é esse planejamento. Esse planejamento ele tem 3 grandes passos. O primeiro passo é olhar para o passado nosso, das pessoas com quais nós convivemos no passado. Por que olhar para o passado? Porque eu vou ver que passado ou que passados eu vou trabalhar na próxima encarnação. Isso é fundamental? É, porque esse olhar para o passado é que vai definir aquilo que a gente vê nos livros, né? E as pessoas ouvem nas palestras, que são os resgates, as provações, as enfermidades, as dores, os desencontros. Então, isso vem desse olhar para o passado e definir que passado vai ser trabalhado. Essa é a primeira parte desse planejamento. E a segunda? A segunda, eu tenho que olhar para o futuro. O que significa olhar para o futuro? E que nós pretendemos desenvolver, aperfeiçoar de novo na próxima reencarnação. Muitas vezes o espírito imagina que ele só reencarna para resgatar. Não é. Acabamos de ver que no planejamento, essa é a primeira parte, olhar o passado. A segunda é o que você pretende realizar, aperfeiçoar, um talento novo a aperfeiçoar, não importa onde, como agricultor, como médico, como faxineiro, o que você precisa aperfeiçoar, que não é apenas o aperfeiçoamento intelectual, é um aperfeiçoamento íntimo na próxima reencarnação. Essa é a segunda parte. E a terceira? Já que eu defini os resgates e defini o que vou realizar,
Eu preciso ver aonde eu vou fazer essas duas partes. Com quem? Em que lugar? E pode ser mais adequado para eu fazer o resgate e realizar essas novas atividades. Aqui nos Estados Unidos, na China, no Brasil, com quem? Com que paz? Com que espíritos? Essa é a terceira parte. Feito esse planejamento, está definido todas as etapas da próxima reencarnação. Um dos elementos que se destaca desse planejamento é o tempo de vida. Às vezes a pessoa desencarna com 80, 90, cai do céu 80, 90? Não cai. Vem do quê? Dos resgates e daquilo que você pretende realizar. Pode ser que seja definido um resgate muito difícil. Você pode reencarnar cedo, 2, 3 anos de idade. Ou os resgates, as provações podem se dar no final da existência. Então, o tempo de vida pode ser maior. Ou você pretende realizar muito, então é dado um tempo de vida alongado. Então, o tempo de vida, por exemplo, é um dos elementos que deriva desse planejamento. O outro é aonde e com quem você vai realizar. Feito isso, se entra numa fase de estudo, aperfeiçoamento, orientação, preparo para a próxima reencarnação. Por quê? Porque a ideia é que você reencarne e vença. Não é simplesmente feito um planejamento. Você tem que fazê-lo bem. E daí entra-se, muitas vezes, em escolas, em cursos, em treinamentos, em aperfeiçoamentos, para que quando houver a reencarnação, alguns anos, décadas, normalmente décadas depois, haja o sucesso. Por isso é que demora vários anos ou décadas antes da gestação. Segunda etapa, como nós dissemos, pode ocorrer alguns meses ou algumas semanas, que essencialmente o reencontro do espírito que vai reencarnar com aqueles pelos quais vai reencarnar. E observe que nós falamos reencontro. Por quê? Porque lá no planejamento, ocorrido às vezes vários anos antes, já houve o acordo, a decisão de que espírito vai ser pai, tio, irmão, companheiro. Tendo a decisão, os pais ou espíritos às vezes reencarnam várias décadas antes. Então, alguns meses ou algumas semanas antes da provável data de reencarne, há a aproximação trazida pelo plano espiritual do espírito que vai reencarnar com seus futuros pais. É uma aproximação mental e fluídica, principalmente com a mãe. Essa é a segunda etapa. Feito isso, entra-se na terceira etapa, que é a gestação em si. Nesse ponto, teríamos vários subdivisões, né? Mas um ponto nós queríamos e queremos destacar, que muitas vezes nós ouvimos, vemos na imprensa, médicos falando, livros descrevendo, que o espermatozoide que atinge em primeiro lugar o óvulo é o mais forte, é o mais capaz, é o vencedor. É uma parte da verdade. A questão é mais profunda. Na realidade, há, primeiro, um casamento fluídico entre aquele óvulo e aquele espermatozoide. Mas que casamento é esse? Aquele espermatozoide é não apenas o mais forte, organicamente falando, mas na realidade é aquele que melhor representa o planejamento que foi feito. É aquele que vai refletir os resgates que foram programados.
Então, há um casamento o mais perfeito possível entre aquele óvulo específico e aquele espermatozoide, que reflete todo aquele trabalho que nós acabamos de explicar. Isso é importante. Falando figurativamente, nós poderíamos dizer, os pais dão o barro de um vaso, barro. O espírito dá a forma do barro. Então você pode ter vários filhos cujo barro é o mesmo, os pais, mas a forma é diferente. Por quê? Porque o espírito é que dá a conformação, ou seja, dá o tipo de resgate, o tipo de provação, o tipo de expiação. E isso vem no casamento específico daquele espermatozoide que vai refletir o mapa espiritual no mapa genético. Então, é um trabalho extraordinário feito pela espiritualidade. Então, reencarne não é apenas os 9 meses. Os 9 meses está, digamos assim, convergindo durante os 9 meses todo um trabalho já feito de décadas antes. Nesses 9 meses, muitas vezes reflete segunda etapa, que não foi aquela convivência fluídica, espiritual, entre o espírito reencarnante e os pais. Muitas vezes essa convergência, essa relação gera na mulher, na mãe, na futura mãe, os enjoos, por exemplo, que são, na realidade, né, esses reflexos entre o estado espiritual do reencarnante e ela, como uma médium. O médium está captando as energias do espírito que está reencarnando. Então, essa é a terceira etapa, que finaliza quando se diz que a criança ou o espírito reencarnou ou nasceu. E aí entra a quarta etapa, que, digamos, tem duas partes. A primeira vai até os 7 anos. Por que até os 7 anos? Porque até os 7 anos é que completa o perfeito acoplamento do perispírito na matéria, fluidicamente falando. E a partir dos 7 anos? E a partir dos 7 anos é o que nós dizemos que é a extensão da reencarnação. O que é a extensão da reencarnação? A pessoa vai passar por provas, expiações, aprendizados durante 60, 70, 80, 90, 100 anos. Isso é parte da reencarnação também. Por quê? Porque reflete aquele planejamento que foi feito. Então, quando nós reencarnamos, não é simplesmente vai lá, cara, e se vira. Durante toda a nossa existência, há um acompanhamento, um apoio, um direcionamento para que o planejamento seja vitorioso. Então, a bênção da reencarnação não é simplesmente você voltar, nós voltarmos, né, na matéria, mas é todo esse trabalho que nós nos referimos e sintetizamos. O livro Missionários da Luz se concentra nessa etapa 3. Mostra precisamente, e eu aconselho que vocês leiam, exatamente como é que faz, certo? A ação da espiritualidade, a interferência da espiritualidade nesse processo de acoplamento espermatozoide-óvulo, certo? Que vai refletir o planejamento reencarnatório. Em todos os casos isso acontece, essa ação, impulsão, não. Há de haver um mérito, um certo nível espiritual, uma quantidade significativa de reencarnes ocorre de forma, digamos assim, automática. Há sempre uma atração específica entre um espermatozoide e um óvulo, que vai refletir uma ligação espiritual entre o reencarnante e aquele espírito
que está possibilitando a volta para a matéria. Isso é sempre. Mas, às vezes, esse acoplamento é quase automático. Em outras vezes, há uma grande interferência, principalmente em espíritos nos quais há mérito, que é o que mostra o livro Missionário da Luz. Então, são essas 4 grandes fases que ocorrem. É exatamente por isso que o nosso amigo André Luiz, num dos livros dele, que não é o Missionário da Luz, nos diz: nas leis da reencarnação, quase todos nós temos um passado a resgatar, um presente a viver e um futuro a construir. Esse passado, presente e futuro a construir estão esquematizados no planejamento reencarnatório, que se materializa nos meses antes, nos 9 meses da gestação e em toda a existência para frente. Queremos dar para vocês um exemplo real dessa ação da espiritualidade durante todo esse processo. Vocês estão vendo na tela, tem a capa de um livro chamado Insondáveis Caminhos da Vida. No outro, tem a foto de um médico chamado Jorge Andréa. Quem é o nosso amigo Jorge Andréa? Nosso amigo Jorge Andréa desencarnou com quase 100 anos de idade. Ele é baiano de nascimento, mas viveu no Rio de Janeiro a maior parte do tempo. Foi médico psiquiatra e um dos maiores estudiosos, se não o maior estudioso dentro da doutrina espírita, nos aspectos psiquiátricos e espirituais. Tem vários livros dentro da doutrina espírita, que são os considerados os melhores dentro da doutrina. Não são livros fáceis, são livros de estudo. E o nosso amigo escreveu esse livro, Insondáveis Caminhos da Vida, que diferencia de todos os outros anteriores dele. Por quê? Porque todos os outros livros são como fossem, assim, artigos científicos. Esse livro, Insondáveis Caminhos da Vida, é como fosse um romance. Um romance real. Em função de uma situação que ele viveu e que o marcou. O marcou tanto que 10 anos depois do ocorrido, ele resolveu, com a orientação espiritual, escrever a experiência dele. Que experiência? Que está relacionado com reencarnação. Ele, na década de 70, já tinha mais ou menos seus 50 e poucos anos de idade, e ele participava num centro espírita no Rio de Janeiro, em reuniões de desobsessão, de doutrinação, como se chama, de esclarecimento espiritual. E numa dessas reuniões, veio um espírito de um general alemão. O diálogo com ele foi difícil. Por quê? Porque o general alemão, com toda a sua capacidade mental, de comando, mas com conhecimento de mortalidade, lei de causa e efeito, reencarnação, que nunca tinha tido. Então, o nosso amigo general alemão já estava há seus 20, 30 anos na espiritualidade. Desencarnou na Segunda Guerra Mundial. O diálogo foi difícil, várias vezes, até que na última reunião, o espírito, o general, chega para o André, o Jorge, e diz o seguinte: você me convenceu. Vejo hoje que, efetivamente, nós temos existências do passado, temos uma imortalidade que permanece, temos uma lei de causa e efeito nos atuando durante todos esses infinitos de tempo. E tivemos já várias vidas e devemos ter várias outras.
E digo mais, o general falando, entendo os conceitos hoje da reencarnação e digo, eu vou reencarnar. E vou reencarnar por você. Você vai ser o meu pai. O nosso amigo Jorge Andréa tinha N razões para contra-argumentar o que o Espírito tinha acabado de dizer, mas não falou nada. Não disse nada, ouviu, disse perfeitamente, e a reunião foi encerrada. Ele chega em casa e vai conversar com a sua esposa, a Gilda. Gilda, um espírito, na reunião que nós tivemos, nos falou que vai ser o nosso próximo filho. Ela vira-se para o marido e diz, você está brincando? Nós já temos 7 filhos. Eu tenho 46 anos de idade. E na 7ª gestação, o 7º filho, foi feita a laqueadura das trompas. Então você está brincando. Não há como termos um 8º filho, por idade, por já termos vários e por tudo que já foi feito. Então o espírito deve estar brincando com você e você comigo. Ele ouve e não fala não. Alguns meses depois, ela chega para o Jorge e diz, Jorge, eu estou grávida. São os insondáveis caminhos da vida. Os insondáveis caminhos da vida mostram os insondáveis caminhos que a espiritualidade pode nos ajudar. O que nós acabamos de relatar é real, está no livro. O nosso 8º filho, né? O Jorge André chama Ivan, é advogado e está com 40 anos de idade. É real. E mais do que isso, alguns anos depois, eles vêm a ser informados, assim, pela espiritualidade, que a esposa, ajuda, iria desencarnar com 60 anos de um câncer. Que, em função do reencarne do 8º filho, a desencarnação foi postergada. Por quê? Porque era necessário que ela tivesse tempo para criar todos os filhos, inclusive o 8º. Então, vejo, Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas vezes as pessoas, o Jorge, a Gilda, não entenderam o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e os benefícios por que estava acontecendo. Mas aconteceu. São os insondáveis caminhos da vida. Como diz o nosso amigo Marcelo Ribeiro, é um espírito jovem, carioca. Recapitulamos para aprender. Recomeçamos para crescer. Recomeçamos através da reencarnação. E quando recomeçamos, recapitulamos o que? O passado, para crescer no presente. Em síntese, e quem traz a síntese para nós é o nosso amigo Emmanuel, é o nosso amigo Cornélio Pires. O nosso amigo Emmanuel diz o seguinte: perfeição é a meta de todos nós. Mas qual é o caminho? É a reencarnação. Muitas vezes, quando nós lemos esta frase, perfeição é a meta, nós achamos que a perfeição está muito longe. O que é a perfeição? Podemos até entender que a reencarnação é o caminho, mas o negócio está muito longe, perfeição. Então,
É aí que entra o nosso amigo Cornélio Pires. Numa de suas poesias, ele nos diz o seguinte: esse trecho de poesia, porque ele é maior, tem, na realidade, 4 frases. Na realidade, são 2 partes. A primeira, que é o que nos interessa. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Grave. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Qual é o tesouro maior da sua vida? O nosso amigo Cornélio Pires está dizendo: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. O que nós concordamos. E ele complementa: erro que a gente faz hoje, a vida certa amanhã. E a lei de causa e efeito. O que nós fizemos lá atrás vai refletir no presente e no futuro. Ótimo. Mas nós queríamos a primeira parte da poesia. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Tranquila e sã. A maior parte, se não a totalidade, dos espíritos, por exemplo, que estão no umbral, não tem a mente tranquila e sã. Então, nós diríamos e reescreveríamos a frase do Emmanuel da seguinte forma: mente tranquila e sã é a meta. Reencarnação é o caminho. Se nós queremos a mente tranquila e sã, a meta, sendo a meta, a reencarnação é o caminho. E para finalizar, nós já tivemos N vidas, N reencarnações e vamos ter outras. Cada reencarnação, na realidade, é a renovação da esperança do Cristo em nós. Cara, vai lá e tenta de novo. Eu continuo esperançoso que você vai vencer. Sem esperança não existe o amanhã. Se não existir o amanhã, não há resgates. Não há progressos no hoje. E não há futuro melhor no amanhã. Sem esperança não existe o amanhã. Sem esperança não conseguiremos esta mente tranquila e sã. Um grande abraço no futuro, um grande abraço no presente e nos vemos nesta nova reencarnação em que todos nós estamos.